Sabe aquela sensação de tragédia? O ar pesado de quando alguma coisa ruim vai acontecer? Foi isso que a usina trouxe para Capivara. Não foi progresso, não foi fortuna, nem a conta de luz que a gente paga ficou mais barata, se você quer saber. A usina trouxe o pesado. Uma coisa esquisita que eu sinto todos os dias. Sabe quantas vezes eu já urrei para eles irem embora? E essa sensação ainda não acabou. Impregnou nossa vida, nossa quina. Esse ar modorrento de tragédia a gente vai carregar até quando? Chegando para conversar contigo hoje aqui no Sujeito Literário sobre mais uma obra interessantíssima que acabei de fazer a leitura, um livro que é um lançamento da Companhia das Letras, um livro de literatura nacional contemporânea de uma autora mineira chamada Marcela Dantes, e a obra é esta aqui, Vento Vazio. Podem ter certeza que esta não foi a primeira e única obra que lerei da autora. Gostei muito dessa leitura, da complexidade com a qual são construídos estes personagens, da temática que eu me interesso por demais, que é a questão da saúde mental, e também pela estrutura desta narrativa que me lembrou algumas outras grandes obras que eu já li, inclusive uma recente que resenhei aqui para o canal, que é a obra Pedro Páramo de Juan Rulfo. São alguns elementos que não estão diretamente relacionados com a forma como é construída essa narrativa, ou seja, aqui não temos um realismo fantástico, digamos assim, mas o olhar para o povoado, o olhar para a localidade, para aquilo que é próprio de uma região e como que os elementos da própria natureza e, de alguma forma, a nossa realidade é colocada à prova. Então, vamos falar a respeito dessa obra, começar te dizendo, para ver se tu consegues entender do que se trata, que aqui nós temos uma localidade, um espaço geográfico muito específico, lá na Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, a chamada Quina da Capivara. E nessa localidade, ela reúne muitas pessoas que têm um olhar para consigo próprias e para com um mundo bastante peculiar. A história de vida delas se confunde com a própria história desse espaço geográfico e desta localidade. Apenas 8 residências, todas elas isoladas do resto do mundo, cercadas, digamos assim, o que dá um aspecto também de muita solidão para este lugar, por uma parede de pedras, uma estrutura arquitetônica geográfica, algo que é próprio desta localidade. Então, na Quina da Capivara, lá na Serra do Espinhaço, reza a lenda, há rumores que sopra o chamado vento vazio. Um vento muito forte, que ele não perpassa e ultrapassa apenas objetos físicos como portas, janelas, encontrando brechas para se fazer presente e presença na vida destes moradores. Ele penetra na alma, ele modifica o raciocínio, é um vento enlouquecedor. E as pessoas que lá vivem, todas elas trazem uma história com a qual chegaram até lá e o porquê de chegar até lá. Então esse espaço é geográfico, é físico, é localizado, mas é um lugar que é um lugar comum. É um lugar que, ao mesmo tempo que é local, é universal. É o nosso lugar. É o nosso lugar de experimentar o mundo. E nós temos 4 narradores, e esses narradores se alternam a falar das suas próprias histórias de vida e da história desta localidade. Vocês vejam que quando eu comecei o vídeo, eu escolhi um trecho que fala da instalação de uma usina neste lugar, justamente pela potencialidade do vento de transformá-lo em energia. E este é um lugar, como tantos outros desse Brasil afora, e não é diferente onde vivo no Rio Grande do Sul, vivo no interior do meu estado, quando se faz a discussão de se explorar espaços interioranos para que se leve o tal do progresso, a ideia de desenvolvimento, de modernização, e aí isso passa por cima de tudo e de todos. O próprio conceito de progresso, de evolução, de modernidade, ele é por si só algo que é enlouquecedor, que é capaz de desacomodar, de mudar as pessoas, de trazer ali uma ideia que é vendida para as pessoas, mas que na prática passa por cima delas
daquela questão mais própria das suas peculiaridades, das suas individualidades, delas serem inclusive consultadas sobre toda esta transformação na sua vida e no seu cotidiano. Há o vento. Esse vento que enlouquece também pode ser um vento que enriquece. Há o vento. Existe ali um fenômeno. É um fenômeno natural, mas é um fenômeno que não é só natural. É um fenômeno que aborda a natureza humana. E lá chega Miguel sem fim. Miguel, primeiro narrador aqui deste livro. Quem é Miguel? A história se faz dos personagens. A história se faz destes relatos. Ora relatos de uma pessoa para outra em formato epistolar, ora em formato de memória mesmo, em lembrança, em fluxo contínuo. Miguel sem fim. O que trouxe Miguel até estas terras? Porque Miguel chegou lá pegando fogo. Porque Miguel chegou lá destroçado, destruído, quase que em brasas. Porque ele chegou fugindo. Fugindo de quê? Do quê? O que estava fazendo Miguel antes? Como ele vivia? Vivia numa fazenda, tinha esposa e filha, e a casa de Miguel pegou fogo. Miguel perdeu tudo. Miguel perdeu a vida, perdeu a noção de tempo, de idade. Miguel de 100, de 98, de 99, Miguel de 102, 104, 106, de quantos anos não interessa. Miguel do tempo presente. Miguel que foi acolhido por Teodora. Teodora que enquanto estava viva era a vida presente, pulsante na quina da capivara. Era o ponto de segurança, a âncora da sanidade. Era o espaço onde todos podiam se apegar para ficar no tempo presente, na realidade, no factível. Mas Teodora morre. E quando as pessoas morrem, quando as pessoas deixam o mundo, elas deixam também memórias, saudade, lições. E causam também uma ruptura nessa relação de afeto. Essa acolhida de Teodora, um sujeito que ela nunca havia visto, chegou lá, se tornou vigia desta usina, se tornou alguém, conseguiu deixar a sua vida pregressa, os seus traumas ali, adormecidos, mas ainda muito vivos no seu subconsciente. E Miguel nos conta a sua experiência. Nos conta a sua experiência com este vento vazio que encontrou na quina da capivara e que fez com que essas memórias voltassem como uma avalanche para a sua vida, fazendo com que o passado e o presente já não fossem mais distinguíveis. Miguel que não enxerga muito bem, mas escuta. Miguel que mantém uma sanidade até determinado ponto, e é a linha tênue que separa a realidade do mundo que não é mais tão concreto assim porque está a desmoronar. Este Miguel já não tem mais um chão, já não tem mais o teto da casa que abrigava sonhos como o da sua filha que queria ser médica, já não tem mais uma esposa, já não tem nem mesmo Teodora que lhe acolheu na quina da capivara e lhe deu um novo significado, uma nova proposta, um objetivo de vida, onde ele parou de ficar olhando o mundo através da janela e se jogou novamente nele como alguém importante, um vigia de uma usina que está ali em pleno desenvolvimento, que vai levar progresso para aquela cidade, para aquela localidade, melhor dizendo, aquele povoado, para ser mais preciso. Será? Será que sim? Será que não? E quando essa usina fecha, quando tudo quebra, quando a morte se faz mais presença do que a vida, e por isso pensei na obra de Juan Rulfo, aqui já não tem mais um limite também, essas pessoas estão vivas, elas estão completamente fora da realidade, apenas 8 casas, poucos personagens, estão vivos, mas estão ao mesmo tempo mortos, porque a vida não é a presença única física, a vida é pensar a perspectiva do presente associada a um futuro, com lições do passado. Quando tudo isso se envolve numa única trama, a única coisa que sobra é a culpa e a solidão, o sentimento de abandono, de não conseguir conviver consigo próprio. Miguel é o primeiro narrador dessa história, mas nós temos outras narradoras. Nós temos a Cícera, Cícera que também foi parar lá porque teve uma situação de trauma na sua vida. Os traumas levam as pessoas quase que carregadas por esse vento enlouquecedor até a quina da capivara. É um purgatório? O que é esse espaço? Essas pessoas são carregadas para lá, são levadas até lá, depois de sofrerem alguma coisa. Cícero sofreu muito com a violência doméstica. Cícero vai trazer lições aqui para pensar como que se dá a relação da mulher com um romance, com um amor. De novo aqui a presença do colonialismo muito forte, de um sujeito que é meio que o dono do lugar. Nesses lugares, né, nessas localidades, esses povoados, em qualquer espaço do nosso país, tem muito essa presença
Sebastião, meio que o cara que é dono ali, que é o que tem posses, que investiu lá, mas ele também está sempre sendo rondado por uma série de circunstâncias na sua vida que vão atalhando aquilo que ele tinha de perspectiva, de aproveitar a sua vida, porque todos nós somos perecíveis, todos nós morremos, e a tragédia está para nós a qualquer momento. A vida é um lapso de instante. Sebastião deixa uma filha, Alma, deixa uma amante, Cícera. Elas nunca entraram em diálogo, mas aqui elas vão ter um diálogo que, mesmo que seja na ideia de cartas nunca entregues, Cícera se dirige então como uma segunda voz narrativa à Alma, para falar de si própria. Cícera, sua história de amor, sua história de busca por uma redenção, busca de novo pelo quê? Por conseguir se viabilizar financeiramente, por conseguir ter uma ideia de progresso próprio, o dinheiro, como que entra o dinheiro num povoado tão pobre, qual o simbolismo de moedas que parecem sair da terra, mas que são ali jogadas, um deboche. O que é isso? O que faz as pessoas cavarem, olharem para baixo, ficarem obcecadas por alguma situação onde elas podem encontrar ali um alívio para suas dores momentâneas, ou então um objetivo para sua vida, a busca para ter algum significado esta existência tão vazia, tão difícil de se levar adiante, quando a gente já não tem mais o porquê de se agarrar a esta existência. Cícera está a cavar o quê? Esse buraco, que buraco é esse? O seu quintal ali, cavucado o tempo inteiro. O vento vem, o vento carrega, o vento, ele realmente é enlouquecedor. Miguel procura às vezes espiar o que Cícera está fazendo, não entende, só entende que quando o vento vem e Cícera cava, e o buraco de Cícera cavando ao lado de sua filha Mary, aquilo ali causa nele um incômodo muito grande, ele perde o tino. Então eles estão isolados, mas eles estão ao mesmo tempo vivenciando uma situação única de uma perda da razão por conta de traumas que foram experimentados, cada um de uma forma muito particular. Um homem velho, uma mulher que tem uma filha e que depois acaba tendo uma outra criança, já num avançado da idade, e ela já não consegue estabelecer mais quais são suas prioridades. Cuidar da filha, o que se fez dessa outra filha. A filha mais velha está ao lado da mãe ou está tentando chamar a atenção da mãe de que ela já não está mais no seu juízo perfeito. Que não há um significado, não há para quem olha de fora, mas para quem olha de dentro. Marcela Dantes vai te fazer olhar por dentro destas mentes que estão adoecidas. Vai te fazer sentir, a sensação é física mesmo, eu senti na pele o que estava passando Cícera quando já não importava mais cavar o chão com uma colher e já usava as próprias unhas, a terra presa às unhas, a unha quebrando, o sangue se misturando com a terra. E quando Cícera se dirige à Alma e fala do seu pai, Sebastião, o amante de Cícera, Cícera fala como se pudesse ali naquele momento acolher a Alma, trazer a Alma um pouco para perto de si. Mas aí também se refere a Olga, que é a mãe de Alma. E Alma também tem uma história de trauma. Ela perde o pai. Alma vai morar na Quina da Capivara, se apaixona por Paulo. Alma, que vai morar na Quina da Capivara e abandona sua vida de privilégios. O que faz alguém tomar uma decisão dessa? Só pode estar louca. Que vento soprou em Alma que a fez? Ela é tão frágil ser essa mulher que se dirige a esta localidade abandonada, isolada, e passa a ser ali a mulher de Paulo. Ela acaba abrindo mão de tudo, da sua herança, de tudo. Ela não quer saber de posses. Ela tem outras prioridades. O amor parece ser uma prioridade para a Alma. Isso é também algo que faz alguém perder o juízo. E ela também se comunica. Ela fala da sua história de vida. Ela fala da sua relação familiar com o pai e com a mãe. E ali a gente também entra dentro da história de Alma e consegue compreender quais são os seus traumas. E vamos fechar este livro com uma quarta voz narrativa, que é algo assim que dá no meu ponto de vista, um salto muito grande nessa literatura para nos colocar dentro da mente de uma menina de 14 anos chamada Maura. Aqui a autora realmente mostrou a que veio. Ela buscou trazer a estrutura do texto na expectativa da gente
consegui compreender a reflexão que estava sendo feita ali por Maura. Ela traz isso dentro da confusão mental dessa personagem. Então nós temos a Maura se comunicando de fato como que as ideias vão surgindo na sua mente, então as ideias vão se encadeando, se desencadeando, palavras que se repetem. Maura carrega uma culpa muito grande. Ela carrega essa culpa da perda que teve da sua mãe logo quando nasceu, e essa culpa parece que só multiplica quando o vento sopra. O vento soprou essa culpa e espalhou pela quina da Capivara, pela Serra do Espinhaço, e essa culpa de Maura, essa insanidade que sopra por ali, este vento vazio, esta é essencialmente a marca do nascimento e da morte. Foi o que me remeteu a acompanhar Maura. Essa relação que eu trago para vocês entre a vida e a morte, entre sujeitos aqui que parecem que estão vivos, olhos estão mortos, não se sabe muito bem, que me lembrou a obra do Juan Rulfo, nessa estrutura de localidade, mas que traz um drama, uma experiência que é universal. Essa perda da razão, através da Maura, isso se torna o mais real dentro da irrealidade, dentro da insanidade. Nós mergulhamos na mente dessa menina de 14 anos que ao nascer perdeu a mãe, se sente culpada, e vamos ali experimentando na reflexão dela a relação com o irmão, por exemplo, que é homossexual, como que ela enxerga todos os moradores que ali residem, e ela vai trazendo todas as outras experiências das outras 3 vozes narrativa e também das pessoas que vivem naquela localidade sob o seu olhar. E esse ângulo de visão, que ora é só a expressão em frase, né, em texto, de uma faca que corta, uma faca que arranha, uma automutilação para expressar essa dor tamanha que uma mente que não conseguiu adquirir ali um suporte necessário para enfrentar este grande trauma acaba descontando em si própria. Uma culpa tão grande que faz ela se cortar. E ela gosta de se cortar porque ela gosta de sentir esse sangue que escorre, esta cicatriz que fica. A vida é feita de cicatrizes. Eu carrego as minhas, vocês que estão ouvindo esta resenha carregam as cicatrizes de vocês. Mas como é carregar cicatrizes quando se tem apenas 14 anos, quando o mundo parece uma grande confusão, quando tu desperta para o amor, para o sexo, para a puberdade, para as situações que são próprias da tua idade, e tu não tens uma estrutura familiar, tu não tens uma estrutura social, econômica, né, mesmo, financeira, uma estrutura de vida que te permita aos poucos tentar lidar com estas questões todas. Então essa culpa ela só pode multiplicar, ela só pode ser levada com o vento, e o progresso já é visto de uma outra forma. O nascimento e a morte desse progresso. Esse progresso que ele é algo que vai aos poucos se revelando uma grande ilusão. Eu gosto muito destas obras que conseguem trazer estes aspectos que vão colocar em pauta, em questão, a linha tênue que existe entre a razão e a falta da razão, a loucura, porque todos nós estamos nos equilibrando nessa corda bamba, e o vento, quando sopra, vai nos jogar para um lado ou para o outro. Assim me senti, assim sinto que é esta leitura. Todos nós precisamos aprender a ouvir e a respeitar cada particularidade, cada ser humano, cada forma que a pessoa consegue se expressar para colocar para nós os seus sentimentos. Não custa. O respeito à diversidade, o respeito ao outro, é um respeito a si próprio. Porque o vento vazio, ele pode, para nós, nesse momento, não estar aí soprando ou aparecendo, mas ele certamente em algum momento vai nos jogar para o lado de lá ou para o lado de cá. E ter empatia e saber ouvir é importante, porque se aprendermos a ter empatia com os outros, aqueles que são chamados de loucos, também certamente saberemos ter empatia com nós mesmos quando o vento nos jogar para um lado que nós possamos nos sentir sozinhos, culpados, perdidos, enlouquecidos. Que livro fantástico! Não deixem de ler Vento Vazio, de Marcela Dantes.